Como eu falei para vocês, essas propriedades elas têm a ver com essa questão da interação núcleo-elétron, tá? Mas como eu disse, não a interação total. Então nós vamos ver assim que dependendo da localização do elétron, né? Especialmente quando nós temos átomos que nós dizemos polieletrônicos, né? O que é polieletrônico? Que tem mais do que um elétron, ou seja, todos exceto o hidrogênio, né? Então nós temos somente o hidrogênio que só tem um elétron e todos os outros são polieletrônicos. A questão é que nesses polieletrônicos, o que a gente vai observar? Nós vamos observar um efeito que nós chamamos de blindagem, né, dos elétrons. Ou seja, aqueles elétrons que estão muito próximos do núcleo, esses sim vão sentir mais aquele efeito de atração que o núcleo está exercendo sobre eles. Mas imaginem vocês que quando nós temos vários elétrons, né, esses elétrons mais internos, eles vão tentar fazer o quê? Vão tentar repulsar, repelir os mais externos, porque nós sabemos, né, que todos os elétrons têm cargas iguais, então a tendência é de repelir, né, de repulsar. Então o que acontece? Aqueles que estão muito próximos, eles vão sentir, digamos assim, né, um efeito, por exemplo, de atração do núcleo muito maior do que aqueles mais externos. E é isso que dá diferentes características, então diferentes propriedades para os elementos, tá? Dependendo do número de elétrons, por exemplo, que vai ter, né, em todo esse átomo, e também dessa questão das repulsões, ou seja, desse efeito de blindagem que os elétrons mais internos exercem sobre os mais externos, tá? Então vocês vão ver que essa blindagem nada mais é como se fosse pode-se dizer, tipo uma proteção do núcleo, né? É realmente como um carro blindado, tá? É como se os elétrons mais internos, eles estivessem ali interagindo com o núcleo e, entre aspas, protegendo o núcleo dos mais externos, né? Então, eles sempre vão tender a repelir aqueles outros para fora, né? E obviamente vão estar enfraquecendo a interação, né, entre o núcleo e esses elétrons mais externos, né? Então cada vez nós temos então um afastamento e uma interação cada vez menor, né? Uma força de atração cada vez menor, tá? Então, o que é a carga nuclear efetiva, né? A carga nuclear efetiva é aquela que, de fato, né, está sendo sentida por um determinado elétron. A carga nuclear total, né, é a interação, digamos, a questão da força de atração total que o núcleo tem capacidade de exercer sobre um elétron, que vai depender do número de prótons, né? Isso é o total. É atração total. Agora, a partir do momento que você vai tendo elétrons ali cada vez mais próximos do núcleo e esses estão repelindo os demais, essa atração ela vai diminuindo, né? Ou seja, aqueles mais externos vão sentir cada vez menos essa força de atração que o núcleo deveria exercer sobre eles, né? E é isso que nós chamamos de carga nuclear efetiva. Então, é de fato qual é a força de atração que um determinado elétron, dependendo da sua posição na eletrosfera, está sentindo do núcleo, né? Eu acredito que aqui vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu me refiro, tá? Então, eu vou falar para vocês como que mais ou menos essa questão que nós chamamos, né, de carga nuclear efetiva afeta a parte das propriedades periódicas. Para que vocês entendam melhor, né, eu coloquei alguns elementos químicos, né, e eu acredito que vocês vão entender com isso o que é esse Z efetivo, tá? O Z é o símbolo de número atômico, né? Número atômico é o número de prótons que nós temos. Então, a carga nuclear total, né, ou seja, a capacidade total do núcleo exercer atração, tá? É exatamente o valor do número atômico, ok? Que nós chamamos de Z. Agora, o Z efetivo é o que de fato o elétron está sentindo, que é diferente, tá? Quando nós temos o hidrogênio, como eu disse para vocês, o hidrogênio ele é o único elemento monoeletrônico, né? Ou seja, então ele só tem um único elétron.
ele vai ter, né, uma atração com o núcleo, certo? Essa atração que o elétron do hidrogênio tem com o seu próprio núcleo, vejam que é uma carga total. Ele está de fato, né, só tem ele e um próton. Ele está sentindo totalmente, né, essa força de atração, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, essa força de atração ali total nós chamamos de Z, que só vai acontecer, no caso, especificamente para esse único elétron do hidrogênio. Aí, vamos começar por um átomo, né, um pouquinho maior. Então, do hidrogênio, depois nós temos o hélio. O hélio, ele já tem 2 elétrons. Então, o que a gente vai observar? Existe uma força ainda de atração, obviamente, do núcleo do hélio com os elétrons que o hélio tem. A questão aqui é, como eu disse, como nós temos um elétron agora a mais, né? No átomo, todas as cargas elas estão interagindo entre si. Então, ao mesmo tempo, né, que o núcleo, que é positivo, está exercendo uma força de atração sobre os seus elétrons, né? Esses 2 únicos elétrons, eles também vão fazer o quê? Eles vão se repelir, porque eles têm cargas iguais, né? É aquela questão da atração e repulsão de Coulomb. Então, o que eu coloco ali para vocês, né? Que nós, digamos, analisando, né? Essa carga nuclear, que é a capacidade total de atração, né? Mas também analisando a parte da repulsão que vai acontecer, né, entre esses 2 elétrons que existem no hélio, vejam que a carga nuclear que é sentida por cada um dos elétrons não é mais a total. Não é mais aquela, por exemplo, semelhante à do hidrogênio, que ninguém estava repelindo aquele elétron do hidrogênio. Aqui no hélio nós já temos, né, essa interação de repulsão entre 2 elétrons, ou seja, nós já observamos um efeito de blindagem, por mais que seja pequeno, tá? Então, quando nós falamos já do hélio, nós já vamos falar então que o hélio ele tem uma carga nuclear efetiva, ou seja, cada um daqueles elétrons ali do hélio vai estar sentindo a atração do núcleo com uma intensidade um pouquinho inferior ao que deveria ser, por causa desse efeito de repulsão entre os próprios elétrons, tá? Vou avançar mais um pouquinho, vamos para o lítio. O lítio tem 3 elétrons. Então vejam só, no lítio, de novo, nós temos o núcleo do lítio e ele está atraindo todos os elétrons do lítio, todos os 3. A questão é, quanto cada um deles está sentindo dessa atração, dessa força de atração, né? Os primeiros ali, os mais internos, né? Eles repelem somente eles 2, né, no caso. Então, os que estão ali no primeiro nível, eles vão exercer uma força de repulsão entre eles 2 e vão sentir, né, essa força de atração do núcleo com uma certa intensidade, que é menor do que a total. Então, aí nós já temos uma carga nuclear efetiva que é sentida por cada um daqueles elétrons mais internos. Mas o que acontece com o mais externo, né? No caso ali do segundo nível, os 2, né, que estão mais próximos do núcleo já estão jogando aquele lá para fora, né? Então vejam só, a minha tendência é que quando mais para fora, né, menor é essa carga sentida por aquele elétron mais de fora. Porque agora ali, ó, aquele terceiro ali que está na segunda camada, ele tem 2 elétrons blindando o núcleo. Tem 2 elétrons, né, que estão repelindo ele, certo? Então, a quantidade de força de atração que esse terceiro está recebendo de fato do núcleo é muito menor, porque nós temos, no caso, né, esses 2 que estão jogando ele para fora, tá? Aí nós vamos para o carbono, né? Para finalizar, então, né, ver se vocês entenderam direitinho. O carbono já tem 6 elétrons, então como é que a gente vai fazer a distribuição desses elétrons? Nós temos 2 deles na 1s, nós temos 2 deles na 2s, e nós temos 2 ainda na 2p.
Então, o que vai acontecer? Aqueles dois da 1s estão se repelindo os dois entre si. Cada um deles vai ter uma carga nuclear efetiva deles, ou seja, uma força de atração que eles estão recebendo do núcleo, que não é mais a total, é um pouquinho menor, certo? Por causa do efeito de repulsão entre eles. Quando a gente vai para a camada 2s, né? Quem que está repelindo a 2s? Os dois de dentro da 1s, né? E os próprios que estão na 2s. Eles também se repelem, né? Então, vejam que nós temos uma quantidade de forças de repulsão maior. Isso faz com que nós enfraquecemos ainda mais, no caso, a carga total que o núcleo estaria, né, no caso, exercendo sobre esses elétrons que estão na 2s. Então, vejam, ali na 2s nós temos, digamos, para cada elétron, 3 elétrons que estão tentando jogar eles para fora. E aí, quando a gente vai para 2p, pior ainda, né? Por quê? Porque todo mundo que está mais internamente no átomo vai tentar jogar esses caras da 2p para fora. Vai diminuir ainda mais a carga, né, nuclear que está sendo sentida por esses que estão na 2p. Além de que esses próprios que estão na 2p estão ainda se repelindo mutuamente. Então, eles também vão tentar eles mesmos se jogar para fora, né? Então, vejam, quanto mais a gente vai aumentando os níveis, né? Esse efeito de blindagem, né? Que é essa questão aí dessas forças, né, de repulsão que estão sendo exercidas, né, sobre os elétrons mais externos, ela sempre vai aumentar, né? Então, quando a gente tem um nível, são poucos elétrons fazendo a blindagem. Temos um segundo nível, já tenho mais elétrons internos ali exercendo essa blindagem, tá? E aí, cada vez que eu vou mais, de forma mais externa, por exemplo, ao meu núcleo, eu sempre vou ter um efeito de blindagem maior e aqueles elétrons mais externos sempre vão estar sentindo, né, a atração do núcleo sobre eles de uma intensidade muito menor do que seria a intensidade total, tá? Então, é isso que nós chamamos do Z efetivo, a carga que realmente está sendo sentida por um determinado elétron.